Vou te contar uma história engraçada de academia, porque pode te ajudar a lidar melhor com competitividade, com coisas relacionadas à inveja, talvez. Se você não tiver inscrito no canal ainda, te convido a se inscrever agora e deixar o seu like no vídeo se você considerar interessante. Bom, um contexto rápido, né? Eu pratico esporte e já faço musculação há pelo menos uns 20 anos. Então, o meu corpo está acostumado a fazer exercício, a fazer esforço e assim por diante. Desde triatlon, jiu-jitsu, rugby, etc., eu já pratiquei muito esporte. E eu gosto, né, da atividade física. O que acontece é que toda vez que eu vou pra academia, eu faço pelo menos 30 barras. É uma coisa que eu faço natural, imagina, eu já acostumei a fazer isso. E na minha academia, meses atrás, eu não via ninguém fazendo barra, agora a galera tá começando a fazer, o que é legal, porque eu não fico sozinho, mas ao mesmo tempo, eu fico observando assim, como que às vezes, né, cara, sem querer, você acaba influenciando as outras pessoas. A pessoa vê, fala, pô, aquele cara consegue fazer barra, eu vou conseguir fazer também, não deve ser tão difícil, assim vai. Só que tem um cara, especificamente, que é um cara que eu acho até engraçado, e esse cara, ele vem no objetivo de competição mesmo. E aconteceu uma situação muito engraçada, que eu tava fazendo o meu treino normal, né, o treino de membros superiores, e eu realmente nesses dias eu faço bastante barra, faço bem mais de 30. E aí ele olhou assim, eu lembro de descer da barra e olhar pro cara, e o cara tá me olhando assim com cara de, caraca, mano, quem é você? Por que você faz tanta barra assim, né? Como é que você consegue fazer tanta barra? E aí passou o tempo, esse cara começou a fazer as barrinhas dele lá também, só que agora ele tá querendo entrar numa de competir, né? E aí aconteceu outro dia, eu tava fazendo barra aqui, ele tava fazendo uma barra atrás de mim, ele veio fazer a barra do lado. E aí, eu subi na barra, ele subiu junto. E aí comecei a contar, né? Só que, quando eu vou fazer minhas barras, importante dizer isso, eu não tô preocupado nem em fazer muita quantidade, eu não tô preocupado em fazer mais do que ninguém, eu não tô preocupado em nada disso, tô preocupado em fazer o exercício perfeito, assim, tão bem quanto possível, para eu ter o melhor resultado, para eu não me machucar, e logicamente para eu não me enganar também. Não adianta nada eu fazer aquelas barrinhas de Horácio, assim, com o braço curtinho, porque eu tô só me enganando, eu tô mentindo ali, não tô fazendo exercício direito. E o cara foi pro meu lado e ele fazia aquelas barrinhas de Horácio, assim, né, ele é todo descoordenado, assim, meio doidinho e tal. E, lógico, né, ele fez menos barra, ele não tá tão habituado ainda, e mais do que isso, o cara não tava muito focado em fazer a barra dele, fazer o exercício dele. Ele tava focado em mostrar que ele conseguia fazer mais do que eu. E eu lembro, eu não troco ideia com esse cara, na verdade a gente nunca trocou ideia. Mas eu lembro de descer da barra e olhar pra cara do cara, isso na primeira série, e olhar pra cara do cara e ver o cara desolado, assim, desolado. Porque na primeira série ele já tinha feito menos barra, a barra dele é aquela barrinha de Horácio, aquela barrinha, porra, de queixo, assim, só desce o queixo, né? Pô, essa foi a primeira série. Na segunda série o cara subiu, ele já não conseguia mais, ele tava cansado. Por que eu tô falando isso, assim, eu tô fazendo pouco do cara, tô me sentindo bonzão aqui? Não é nada disso. A forma como ele vê essa situação é uma forma de competição. Para algumas pessoas, elas se motivam com isso, né? Eu nunca fui uma pessoa muito motivada por ganhar dos outros. Eu queria ficar tão bom eu, que em algum ponto eu ia ficar melhor que o cara, mas o meu foco era que eu fosse bom, que eu fosse o melhor. Portanto, dando o meu melhor, em algum momento seria muito bom. Repara, eu não tenho ninguém pra competir, mesmo que eu tivesse, provavelmente eu não teria muito interesse, porque o meu foco é fazer o meu exercício bem feito. Ponto. No caso dele já é o contrário, tipo assim, eu quero fazer mais do que esse cara. Só que ele não tá preocupado em fazer a barra dele bem feita. Ele tá preocupado em fazer mais barras. Porque aí ele pode falar, não, mas aí eu fiz, tá lá, 20 barras, esse cara fez 10. Isso é um erro. Por quê? Porque ele tá se enganando. Você baixa só o queixo, a barrinha de queixo aqui, você fez 600 mil barras. Mas você, enfim, efetivamente não colheu o resultado daquilo. Muita gente na vida passa por esse tipo de situação. Essa situação da barra pode passar por diversas outras coisas. Por exemplo, sucesso financeiro. Imagina uma pessoa que é muito querida em certos lugares, pessoa que tem muita relevância, que é conhecida. Você não sabe, você vê o final, né? Ou seja, no caso desse cara, ele vê eu fazendo as barras ali, mas ele não sabe o caminho até eu chegar àquelas barras. Parece muito fácil, quando ele olha, parece muito fácil. Pô, esse cara tá fazendo tão fácil, eu vou conseguir, daqui a pouco eu vou estar passando nele. E você acaba se frustrando muito, porque você descobre que o caminho pra chegar àquilo ali, pô, foram 20 anos, pelo menos, malhando pra conseguir fazer o que eu faço hoje. E olha só, eu não sou o rei da barra, não. Tem gente que faz muito mais. Só que você pode passar por isso na tua vida, cara. Às vezes você tá olhando pra uma pessoa, você tá vendo, pô, aquela pessoa consegue fazer uma coisa que você acha legal, de uma forma tão simples, você fala, nossa, mas é fácil. Às vezes não é não, cara. Às vezes é muito difícil. E você tá vivendo nessa coisa de competitividade, se comparando com com uma pessoa que não é parâmetro pra você. Você tem que se comparar com uma pessoa que é parâmetro pra você. E mais do que isso ainda, você não tem que se preocupar em fazer mais do que a outra pessoa. Você tem que se preocupar em fazer o seu bem feito. Porque em algum momento você vai conseguir fazer mais do que aquela pessoa, e às vezes pessoas até que você não conhece, porque você tá se concentrando em fazer o seu bem feito. Não tá se preocupando em ser melhor que os outros. Você tá se preocupando em fazer bem, não em ser melhor. É claro que quando você é mais novo, quando você é mais imaturo, você carrega um pouco dessa coisa de não, eu vou ser melhor do que ele, etc e tal. Mas rapidamente você começa a perceber que tem coisas que o cara do teu lado vai ter muito melhor do que você, e vai ter coisas que você vai fazer muito melhor que o cara do teu lado. Por exemplo, esse cara, talvez ele corra melhor do que eu, talvez ele nade melhor do
do que eu, talvez ele faça outras coisas que eu vou olhar e vou falar, caramba, pô, esse cara é brabo mesmo. Mas na barra, não dá pra ele. Nesse momento, não dá pra ele. Talvez daqui a algum tempo, seja até o contrário. O cara, pô, fique tão bom de barra, ele fique tão fissurado nisso, que vai ficar ruim pra mim. Só que, repara, tem um processo. Você precisa viver esse processo e conseguir as coisas. Muitas das coisas que você acredita que você merece, que você pode, que etc e tal, que os outros têm, você deveria ter também, porque você merece, na verdade você não merece, porque de repente você não cumpriu ainda o processo. Ou tem alguma coisa que você tá deixando de fazer, que na verdade é a chave ali pra você passar a conseguir aquilo, a merecer. Eu queria compartilhar isso com você, porque tem muita gente que sofre com inveja e sofre com uma certa desilusão por expectativas completamente fora da realidade. Imagina, esse cara, ele bate o olho e fala assim, pô, esse maluco tá fazendo um montão de barra aí, isso é mole, eu vou fazer mais que ele ainda, vou mostrar pra ele. Tá bom, talvez daqui a algum tempo você consiga fazer, cara, mas hoje... Pô, não. Por quê? Eu demorei tempo pra conseguir fazer isso. Eu não conseguia fazer um montão de barra, agora eu consigo. Mas demorei um tempo. Mesma coisa. Daqui a pouco você vai demorar um tempo, talvez você consiga fazer um montão de barra. Um dia, quem sabe, você faz mais barra do que eu, mas nesse momento não é isso que vai acontecer. Tem gente que vive apontando na vida dos outros, falando assim, não, mas ali é sorte. Aquilo ali, pô, olha como é fácil pra ele. É, mas só que você não tá vendo o cara cortando dobrado, acordando 5 da manhã, deixando de fazer certas coisas, deixando de viver certos prazeres, e você tá aí morrendo de inveja, tá aí querendo competir com esse cara. E esse cara, na verdade, vai te atropelar todas as vezes. Por quê? Ele não tá focado em ganhar de você. Ele não tá focado em contar barra. Ele tá focado em fazer o trabalho dele bem feito. Repare que eu sou consistente, cara, com treino físico há muitos anos. Há muitos anos. Muitos anos. Todos os anos, a academia que eu malho tem um aplicativozinho que ela te dá quanto tempo você realmente teve na unidade, etc e tal. Eu sempre fico no primeiro, no único 1% que praticamente não falta academia. Então, repara, é muito difícil você competir contra isso, cara. Você olha pro cara, pô, esse cara não toma bomba, não faz nada disso. É, mas tem uma consistência de anos pra aquele negócio acontecer. O cara às vezes vai, pô, tá resfriado, às vezes o cara tá mal, o cara tá pra baixo, mas ele vai, ele não deixa de ir. Para, você não consegue bater de frente com isso só porque você quer. Eu tô falando no caso da academia, mas essa mesma coisa, por exemplo, pra uma pessoa que passou num concurso, pra uma pessoa que de repente tem o dinheiro que você não tem, o carro que você não tem, o carro que você não tem, mas você gostaria de ter. Tudo aquilo que, certas coisas que foram conquistadas, e você simplesmente acha que, ah, não, mas isso aí, esse cara não merece isso. Quem é você para dizer isso? Você conhece a história toda? Número 1. Número 2, você acha que você que deveria ter aquilo ali. Mas será que você fez o processo para chegar até aquilo ali? E número 3, por que sofrer com isso se você já sabe o caminho e eventualmente você pode conseguir uma coisa até melhor do que aquela? Eu acho que às vezes a gente se perde muito no ser humaninho que tá do nosso lado aqui e a gente deixa de explorar as nossas potencialidades só porque a gente é invejoso, porque às vezes a gente é competitivo e no final das contas a gente consegue muito mais até do que aquela coisa que a gente tá, enfim, tá vendo ali. Eu espero que esse cara em breve consiga fazer, sei lá, 100 barras, um monte, porque assim ele para com essa porra de ficar querendo competir comigo, ficar me olhando, ele fica me olhando, cara, esquisitaço, bicho, muito esquisito. Eu cheguei até a achar que esse cara fosse gay durante o tempo. Mas, enfim, essa é a história. Não seja você um cara invejoso, cara. Explora o seu potencial, foca em fazer a sua barra o melhor que você puder. Para de ficar, pô, sofrendo porque os outros estão sendo felizes. Vai ser feliz você, pô. E mais do que isso ainda, respeita o processo. Não seja essa pessoa, sabe, tola de ficar achando que aquela pessoa não merece ter o que ela tem, você que merecia ter aquilo, porque no final das contas, provavelmente você não fez o processo e, objetivamente falando, você realmente não merece, não. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.